Olá! Como vocês estão, poderosas? Hoje nós temos uma live muito especial e a gente vai falar sobre aposentadoria. Tenho visto que o problema não é aposentar, tá? O problema é o pré-aposentadoria e o pós-aposentadoria. Boa noite, Andréa, tudo bem? Vamos chamar então a nossa convidada, que é a Aline. Ela Pronto, chamei a Aline para ver. Aí, boa noite, Aline, tudo bem? Boa noite, tudo e você? Tudo bem. Hoje a gente vai falar então com todas as mulheres que a gente conseguir atingir sobre os pontos da pré e da pós-aposentadoria. Sabe, Aline, eu vou te contar uma coisa. Eu tenho visto muitas mulheres que estão com medo de se aposentar porque vão perder renda. Ou mulheres que também estão com problema de não sabe se o tempo está certo, se não está, o que vai fazer depois. E eu quero que você, por favor, use e abuse do microfone, querida, ele é todo seu. Se apresenta e vambora. Bom, para começar, já que você não me apresentou, né? Queria dizer que essa pessoa que vos fala é filha dessa que tá, não sei se tá em cima ou embaixo para você, Tá em mas aqui cima, tá em cima. é mãe e filha, então ela é minha mãe. Bom, eu sou a Aline, muitas pessoas já me conhecem. Oi, Josi, querida. Boa noite para todos que estão aí, chegando agora. Eu sou advogada formada em Direito pela PUC e desde a faculdade eu me apaixonei pelo famoso direito previdenciário, que não era muito falado, né? Confesso que não conhecia muito. Fui descobrir a Previdência e o direito previdenciário como uma opção de atuação depois que eu me formei na faculdade, né? Fiz pós-graduação, me especializei, suei a camisa, como eu digo, porque não é para amadores o direito previdenciário. É uma área que exige muita matemática, muito cálculo. E eu vou trazer um pouquinho para vocês, como a minha mãe falou, nem sei se eu vou chamar de mãe, acho que vou chamar de Rose, né? Não sei. Mãe, filha, chama de mãe que tá tudo bem, vai. Eu vou trazer para vocês esse panorama pré e pós-aposentadoria. Hoje em dia, além de advogar nessa área, eu também estou tentando entender o mundo dos matures. O que significa isso? Eu tenho acompanhado os meus clientes em vários setores. Por exemplo, a gente vai em setores de previdência, eu vou com o cliente ao banco, eu vou com o cliente em vários lugares para entender como que o mature, né, essa pessoa mais idosa, ela é tratada. E para dizer para vocês aqui o que eu tenho encontrado nessa minha pesquisa pessoal, é muita coisa complicada. Mesmo com o advogado do lado, há muita coisa errada, né, que a gente diz. A pessoa idosa, no geral, ela não é bem vista nesses lugares públicos, né? Então, o nosso objetivo aqui, tanto no 50 e no Pirei, quanto no meu Instagram, aline.leal, é trazer esse apoio ao Mature no geral. Então, a gente não fala só de aposentadoria, a gente fala de possibilidades, tá? Mas vamos lá. Eu elaborei uma consultoria pré e pós-aposentadoria. Como funciona isso? Bom, primeiro a gente tem que entender o que é o INSS, tá? O que eu tô falando aqui vai valer para você que é CLT, para você que é contribuinte individual, autônomo, né, no português, claro. Mas se você é servidor público e tá aqui, também fica na live, porque algumas coisas já estão se equiparando, né? Porque os regimes públicos estão tendo reformas de previdência, tá? Então algumas coisas vão servir, outras não. Mas eu quero trazer o geral, porque não dá para eu falar especificamente de cada caso, tá? Então vamos lá. O que acontece? Em 2019, a gente teve a reforma da Previdência. Primeiro, a gente tem que entender que o INSS chama Instituto Nacional do Seguro Social. Isso significa que ele é um seguro. E quando a gente pensa em seguro, a gente tem que ter em mente um plano de saúde. Então, por exemplo, se você escuta falar de carência no seu plano de saúde, também tem carência no INSS. Se você escuta falar de tempo, na verdade, de contribuição para o seu plano de saúde, também tem contribuição no INSS. Porque se você não contribui, a depender do tempo que você para de contribuir, você para de ter direito a esse seguro social, né? Então, eu sempre faço essa analogia para facilitar, para as pessoas entenderem. Em 2019, a gente teve a famosa reforma da Previdência. Foi um E horror.
no geral, a reforma da Previdência, ela trouxe diversas mudanças no regime previdenciário. Quando a pessoa me pergunta, Aline, por que eu devo fazer um planejamento previdenciário? O conselho é bem básico, é o conselho que eu dou para minha mãe, que eu falo para minha mãe. Se você investe um dinheiro a sua vida inteira e na hora que o banco vai te pagar, vamos supor, você não vai conferir aquele dinheiro, você não vai conferir o dinheiro que o banco está te pagando, um investimento que você teve na vida inteira, né? A Previdência é a mesma coisa, você contribui a sua vida inteira e aí chega o momento, que é o momento de você ter o seu benefício, de você ter aquilo que você contribuiu, e você simplesmente não confere aquele valor. Né? No Brasil, a gente não tem muita essa lógica de planejar. Né? As pessoas acham caro, né? Acham caro. E, de fato, para a realidade de muitas pessoas, um planejamento previdenciário é algo caro. Mas se a gente for pensar que o seu benefício fica aí com você por 20, 25 ou até 30 anos, né? Quanto dinheiro será que você está deixando na mesa? E é isso que eu tento trazer. Pode ser que esteja tudo lindo. Gente, pode ser que o INSS acerte em tudo, né? Mas pode ser que não. Então, primeira dica de ouro que eu dou aqui nessa live é: olha o seu CNIS, entra no meu INSS, tá bom? E olha o seu CNIS, que é o extrato de contribuição previdenciária. Se você olhar ali e ver que tem indicador, você já fica de olho aberto, porque indicador significa que tem alguma coisa que tem que ser corrigida, tá? E tem uma advogada que eu adoro, que é a Jéssica Matias, que ela fala o seguinte: toda vez que você confia no simulador do INSS, uma fada morre. É verdade. Eu amo essa frase dela. Gente, eu amo. Não que tipo, o INSS vai errar todas as vezes, não, mas é difícil, porque eu uso, por exemplo, 2 programas de cálculo para fazer o planejamento e ainda uso uma advogada parceira, né? Que é a doutora Natália, a gente faz, ela não está aqui, mas a gente faz esse double check para ver se o que a gente está falando para o nosso cliente faz sentido, tá? Então, a primeira coisa é essa: esteja atento às suas contribuições, entre no meu INSS e se apodere disso. Agora, voltando, falando de reforma de previdência, o que a gente teve em 2019? Uma reforma que mudou muita coisa, tem um monte de regra, e hoje a gente tem que lidar com o seguinte: nós previdenciaristas temos que lidar com o seguinte: com as pessoas que já têm um direito adquirido, ou seja, já preencheram tudo antes da reforma, com as pessoas que eram inscritas no INSS antes da reforma e têm direito a ter uma análise de pelo menos 4 regras de transição, e com as pessoas que eventualmente vão se aposentar com os valores pós-reforma, com as regras, na verdade, pós-reforma da Previdência. Quando eu recebo um cliente, eu tenho que fazer, a gente conversava na pós, que era assim, a gente brincava, então a gente jogava o cliente em todas essas regras. 4 regras de transição, as regras antes da reforma e as regras depois da reforma, tá? Porque, eventualmente, mesmo a pessoa sendo inscrita no INSS antes, às vezes vale a pena uma regra depois. Entende? Então, eu falo de orelhada, eu não falo nada para ninguém, porque eu seria irresponsável. Eu sento, faço cálculo mesmo, tenho 2 sistemas pelo menos para fazer cálculo, e esse planejamento é basicamente para te dar possibilidades, para você escolher, tá? Eu trouxe aqui para vocês o que eu uso. Olha o tamanho dessa planilha aqui, ó. Não sei se dá para ver, ó. Então, aqui tem todas as regras de transição, ó. Regra 1, regra 2, regra 3 e regra 4. Não sei se dá para ver direito, mas olha o tamanho disso aqui. Então, basicamente, aqui tem uma tabelona. A Josi falou, tem que investir em consultoria para não ser prejudicado. É isso. Na verdade, eu falo isso, Josi, também porque a gente não tem o hábito de planejar, né? Os brasileiros não têm. E é como se a gente colocasse um dinheiro que a gente vai receber e a gente aceita sem conferir, né? Hoje, a regra base, a aposentadoria programada, né? Não existe mais aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, tem um nome diferente, chama aposentadoria programada. Então, a base é o seguinte: mulheres, 62 anos em 2023, tá? 15 anos de contribuição e 180 meses de carência. Homens, 65 anos
e 20 anos de contribuição e 180 meses de carência. Aí, né, tá, essa é a regra base e tem todas as nuances, tem regra de transição, tá mudando e tal. Aí você me fala, Aline, tá, entendi, mas assim, o meu benefício, né, porque tem uma lenda aí urbana que gira em torno, que fala que se você contribuir os últimos 36 meses no teto, você vai ter benefício teto. Eu já ouvi isso. E essa é uma regra muito antiga, já mudou há muito tempo. Então, para vocês terem uma noção de valores, assim, que é óbvio que eu não vou trazer aqui os cálculos, mas assim, antes da reforma, a gente usava 80%, a média do benefício, que a gente vai, vou falar em português claro, tá? Era de 80% dos salários que você tinha desde julho de 94, tá? Então, o que significava isso? Que se você tivesse salário, 20% de salários menores, eles iam sair do cálculo. Então, a sua média tendia a ser maior. Hoje em dia, a gente tem que considerar 100% dos salários desde julho de 94. Tem uma regra de descarte, sim, né? Mas até para você usar a regra de descarte, você tem que tomar cuidado, ou seja, descartar os salários menores, porque você descarta tempo também. Então, o servidor na correria, muitas das vezes, ele não vai descartar exatamente, por exemplo, tem cliente que pode descartar, que seria bom para ele descartar 9 contribuições. Só que o servidor... Calma, você quer falar? Não, aconteceu isso comigo, né? Então, assim, na hora de calcular, o servidor não vai ter esse feeling, às vezes, ou esse tempo para olhar com a calma e a delicadeza que esse planejamento exige, né? Então, se a gente for pensar hoje, pós-reforma, 100% do salário significa que, porque julho de 94, se alguém perguntar, é porque foi o tempo que foi instituído o plano real. Então, eles, para facilitar em termos de moeda, que antes era cruzeiro, cruzado novo, eles usaram esse marco temporal de julho de 94 para facilitar, tá bom? Então, vamos dizer assim, no começo da sua vida, normalmente você tem salários mais baixos, né? Porque você está começando ali no trabalho. Então, você tinha salário mínimo e depois você tinha teto, aí você vai usar 100% desses salários, né? Depois da reforma. E aí? E aí significa que a sua média vai cair. E antes da reforma, você usava só 80%. Então, os 20 menores salários você mandava embora. Ah, tá bom, Aline, entendi. Tá? Então, pode ser que depois da reforma, tá vendo por que você tem que olhar antes e depois o que é melhor para você? E eu não posso dizer que depois vai ser melhor ou não sem fazer cálculo, para começar. Não bastasse isso, em cima dessa média, então tá, já teve uma redução ali na média. Você vai aplicar um coeficiente. E como que é calculado esse coeficiente? Na aposentadoria geral, depois da reforma. 60% para quem tem 15 anos de contribuição mulher e 20 anos de contribuição homem, tá? E aí vai aumentando 2% a cada ano que superar os 15 anos e os 20 anos. Isso significa, no português, claro, que se eu não me engano, acho que a mulher precisa ter 35 anos de contribuição para ter o 100% e o homem 40 anos de contribuição. Já Ou morreu, seja, né? Para você ter o 100% da média que já teve o redutor. Então, se você for falar, tem muita gente que chega para mim, né? Você sabe, mãe, porque você está me acompanhando aqui no dia a dia. Sim. E fala assim, doutora, eu quero teto. Se eu continuar contribuindo, eu vou ter teto? Aí eu falo para a pessoa, depende. Depende, porque assim, depende de vários fatores, né? Por conta desse coeficiente. Depende também de muitas coisas. Por exemplo, se essa complementação vai ser aceita ou não pelo INSS. Então, não dá para você emitir guia. Não dá para você sair emitindo guia e pagar sem o auxílio de alguém. Porque muita gente vai muito no não quero investir nessa consultoria e tudo mais, e acaba se prejudicando porque aquele valor que você investir, você nem sabe se vai ser aceito. Né? Então, esse é o meu alerta para todo mundo e é o que eu falo para os meus clientes, que sempre converso com eles sobre isso, é melhor planejar, mesmo que não tenha nada, gente, mesmo que não tenha nada para alterar, mesmo que seu quinis esteja lindo, pelo menos você sabe que você vai receber 30 anos ou 25 anos de um benefício que é correto, que você vai deitar a cabeça no travesseiro, vai falar, putz, estou recebendo pouco,
ou não, né? Porque a gente sabe que tem redução, é o valor certo. Entende? Agora, a gente tem um outro panorama também dessa questão do planejamento, que alguém vai segurar na tua mão e vai te falar assim, olha, fulana, que o planejamento ele é feito em 3 fases, esse planejamento de aposentadoria. Então, a primeira fase, eu, né, faço dessa forma, eu dou uma ficha para você preencher e você vai me dizer todo o seu histórico, eu vou entender tudo que você fez na sua vida, se você já entrou com ação trabalhista, enfim, é uma ficha previdenciária completa. A gente fala de entrevista, né? Não faço normalmente por Zoom, normalmente eu mando a ficha e depois eu converso com o cliente. Depois, você vai me apresentar todas as documentações aí nessa primeira fase, tudo que eu preciso. Depois eu vou fazer os cálculos e redigir o documento, que ele é um parecer consultivo, que tem sumário, que tem todas as tabelas, que vai te mostrar todas as possibilidades de benefício, dentre todas aqui que eu falei já. E depois eu vou marcar uma reunião com você no Google Meet para te apresentar esse planejamento. Então, assim, não é só o documento, né? É você tendo a possibilidade de escolher o seu futuro. E o que acontece nesse caso do planejamento que é engraçado? Às vezes, o que eu acho que é o melhor benefício para você, você não acha. Porque às vezes eu pondero. Sua cara, né? Então, assim, você vai ter um valor melhor se você ficar mais 2 anos. Mas aí você vira para mim e fala, eu não aguento mais trabalhar. Sou eu. Que acontece? Que acontece muito. Ou eu falo, olha, mas se você não trabalhar mais 2 anos, vai cair muito. Então, assim, quem vai decidir o decreto final é você. E o interessante do planejamento é que eu vou te dar tudo que tem que ser corrigido, né? No CNIS, todos os advogados, né? A maioria acho que faz isso. Indicar todos os indicadores, tudo que tem que ser corrigido, onde está o nó, onde pode dar nó no INSS, e você tem o direito de, com esse planejamento, com tudo que você vai aprender, ir lá e tentar corrigir você mesma. Senão, a gente faz uma diligência, né, para corrigir cada item ali que vai ser pontuado. Isso tudo é para você arrumar a casa, deixar a casa limpinha, arrumadinha, eu digo, para você pedir sua aposentadoria. Entende? Então, assim, é um procedimento que vai te dar tranquilidade. E aí, com esse planejamento, você pode fazer... Porque tem muita gente que fala, eu faço sozinha num 3-5, né? Eu conheço muita gente que fala isso. Faço sozinha E volta num 3-5, correndo, né? Aí depois vê que o benefício foi parar lá no ralo e vem, né? E aí já sacou, porque aí depois que você saca é mais difícil você revisar, né? Depois que você saca o benefício. Então, assim... E aí volta falando, mas, poxa vida, eu recebia X, agora eu tô recebendo menos 2X. Como também tem gente que me consulta, paga uma consulta, por conta de pensão por morte, que realmente é um benefício, tá tendo até uma discussão que caiu muito o valor, e eu viro para a pessoa e falo, olha, infelizmente é esse valor, tá tendo uma discussão aí sobre a constitucionalidade disso, mas é esse o valor correto. A pessoa fala, poxa, mas pelo menos eu tentei. Pelo menos eu fui lá e vi e tá tudo ok. Entendeu? Então, é essa a tranquilidade. É um parecer consultivo e o planejar é o que eu falo. Muitas das vezes também tem gente que me procura querendo o teto. E aí eu vou fazer um planejamento, é que eu falo de projeção. Então, a pessoa não está perto ainda de se aposentar, quer dizer, não pode estar muito longe porque as regras mudam muito. Mas ela está, sei lá, 2, 3, 4, 5 anos de se aposentar e ela quer ter uma ideia desse valor. E aí eu falo, olha, às vezes não vale a pena você vai investir 30 mil, mas o seu retorno de investimento vai demorar sei lá quantos anos. Então pega esse valor e investe faz um outro investimento. E aí, gente, anda muito, esse planejamento de aposentadoria, ele não vai só, né? Eu sempre digo, não deixe todos os ovos de ouro numa cesta só. E eu falo isso pra minha mãe também, falo isso pra minha avó, eu falo isso pra... Invista em outros lugares, né? Tenha consciência de que esse sistema é necessário e é obrigatório, porque o INSS não é uma opção, né? Se você exerce atividade remunerada, você deveria estar contribuindo. É uma segurança, claro, mas eventualmente você pode manejar aí o valor de contribuição. Que você pergunta, quanto tempo antes eu tenho que fazer esse planejamento, né? Ah, que bom, gente, voltou.
Então, eu falo o seguinte, as regras previdenciárias mudam muito, tá? Eu não sugiro que a pessoa faça, sei lá, 10 anos antes de se aposentar, a não ser que ela queira ter uma noção muito sobre como está, assim, que ela não vai se basear totalmente nisso daqui 10 anos, tá? Então, eu falo de 3 a 5 anos antes, eu acho que é um momento ideal para você procurar esse planejamento, tá? E aí, então, a gente falou, é um parecer consultivo, ele serve para você ter uma ideia de como vai ser a sua aposentadoria, né? Os valores que você vai vir a receber. Ajuda a corrigir CNIS, ajuda a te arrumar a casa para você deixar a casa linda, tá? Combinado? Fez esse planejamento? Tudo bem. O que você vai fazer depois? Você vai escolher, tá? Dentre as possibilidades, você vai falar, eu quero esse ou esse, e você pode, sozinho ou com a ajuda de um especialista, fazer dar a entrada no benefício propriamente dito, tá? Então, você tem essa liberdade também. Caso você não queira fazer com um especialista, ou fazer com o especialista, você pode fazer sozinho com base naquele documento. Óbvio, né, que nós advogados, nós temos facilidades. Por exemplo, o guichê virtual. Eu consigo, não sei se todo mundo que está na live sabe, mas o advogado, ele tem acesso direto ao servidor do INSS. Então, a gente agenda um guichê e a gente conversa diretamente com ele, com o servidor. Então, é muito bom, né, porque a gente entende, consegue explicar o que a gente quer. Aquele CNIS, por exemplo, o que está errado, enfim. Então, tem algumas facilidades. Mas a pessoa também, por ser via administrativamente, não precisa necessariamente de um advogado, tá bom? E essa é a parte que eu ia falar da pré-aposentadoria, né? Então, gente, atentem-se. Qualquer dúvida, me chamem, podem me chamar. Eu também estou sempre à disposição lá no meu YouTube para tirar dúvidas, né? Desvendando o juridiquês. E se empoderem do benefício de vocês. E agora, eu queria falar da pós-aposentadoria. Por quê? Eu trabalho com os matures, né? E nesse ponto, eu tenho sentido e eu tenho percebido que os 60 anos de hoje não são, né, os 60 anos de ontem. As pessoas com 50 a mais, 60 a mais, elas são muito ativas. Aí você tem que pensar o seguinte, que é uma coisa que a minha mãe fala muito no 51 Pirei. 50 anos, você ainda tem mais 30 anos, mais ou menos, de atividade, tá? 60 anos que você vai se aposentar, você tem mais pelo menos 20, 21, 22 anos aí para 25. atividade. 25, vamos dizer assim, até os 85. E a minha pergunta que eu faço é, você sabe o que você vai fazer com esse período? E outra, né? Não só saber o que você vai fazer, o que me dói mais no coração é ter que dizer para a pessoa, provavelmente sua renda vai cair. Horrível. Porque é o que eu tenho visto nos planejamentos, né? E a sua renda caindo, ou você vai ter que enxugar gastos, e você tem que estar preparado para isso, né? Se você não tem outra renda, ou você vai ter que encontrar um plano de ação, né? Um plano de ação, eu digo que é uma consultoria pós-aposentadoria, mas que não é para fazer, gente. Dá para fazer depois que você se aposentar, tá? Nem tudo tá perdido. Mas eu sugiro que você comece a pensar nisso um pouco antes de se aposentar. Por quê? Porque quando chegar lá, você já vai estar calmo. Eu conheço muita gente que está ansioso para se aposentar. Aquela história que eu digo de aposentadoria de sessão da tarde, né? Que a pessoa aposentou, sentou no sofá e ficou. Já era. Eu juro que pode até ser que isso seja o seu desejo e tá tudo bem. Mas o que eu vejo é que você não aguenta nem um ano desse jeito. Principalmente as pessoas que são muito ativas. Sim. Resumando, pós-aposentadoria. Por que eu acho que é importante? Porque muitas das vezes, você não planeja esse momento depois da aposentadoria e você acaba ficando ali sem saber o que fazer, com crise de ansiedade, não sabe lidar com essa perda de renda que acontece na maioria dos casos. Então, assim como todas as fases na vida, eu acho que essa também tem que ser uma fase programada. Seja porque você precisa complementar a renda ou não,
seja porque você precisa se manter ativo, porque das pessoas que eu conheço, matures, né, dos meus clientes, os que são mais ativos são os que têm maior qualidade de vida. E a gente está falando de um Brasil que está envelhecendo, né? A gente não pode negar isso. Eu quero até estudar outros sistemas de seguridade social de lá de fora, e acho que é uma pauta que a gente vai acabar trazendo aqui para o 50 e não pirei, né? Como que funciona a previdência em outros países, é um objetivo nosso. Para quê? Para que a gente tenha parâmetro, porque o Brasil está envelhecendo e a gente não tem esse parâmetro aqui para comparar, né? E eu percebo muito isso nos lugares públicos de serviço, por exemplo, banco, por exemplo, cartório. As pessoas não entendem que o idoso de hoje é você amanhã, a pessoa idosa de hoje é você amanhã, né? E o tratamento é muito complicado. Inclusive, a PUC, que é a faculdade que eu fiz, fez um estudo muito legal. Eles estavam estudando o Estatuto do Idoso. Eu nem te contei essa, mas eles fizeram com os alunos da PUC eles terem um dia de pessoa idosa. Então, eles fizeram o seguinte: eles colocaram caneleira na perna dos alunos, que é o peso da perna que o idoso sente conforme vai ficando mais velho, e colocaram algodão nos ouvidos para demonstrar a perda auditiva. E fizeram os alunos saírem assim pela universidade tentando conversar com as pessoas, para que eles tivessem uma noção de um dia de pessoa idosa. E aí, depois dos alunos, que eles estavam estudando o Estatuto da Pessoa Idosa. Olha que legal esse projeto de um professor. E os alunos relataram quanto é difícil você não ouvir direito. Quanto é difícil você se locomover de forma mais devagar. Os idosos que tem nos transportes públicos, gente, é surreal e tem aumentado demais. Assim, eu fico observando, porque eu sou uma observadora do mundo Maturi, e eu fico observando o quanto é difícil você subir numa escada rolante quando tá todo mundo te atropelando, né? Então, assim, o lugar da gente olhar para essas pessoas também é um lugar de interessante, mas, sobretudo, se você conhece alguém que está aí na faixa dos 55, 60 anos, comece a conversar com essa pessoa. Quais são os seus planos? A consultoria pós-aposentadoria eu considero importante pelo seguinte: pela questão da renda, pela questão de você manter a pessoa ativa, né, no geral, e também porque eu acho, e eu pondero, eu acredito, que você ainda vai ter mais 25 anos pela frente. É o que a gente espera, né? A expectativa de vida do Brasil está aumentando, do brasileiro, e a gente tem que entender que nós não estamos preparados para isso. É a primeira vez que uma geração ela tá entre o pai, né? Uma geração cuida dos pais e dos filhos ao mesmo tempo. Porque se a gente for olhar, por exemplo, a mãe da minha avó, ela não viveu tanto quanto a minha avó está vivendo, né? E provavelmente a minha mãe vai viver mais do que a minha avó vive. E a minha avó, por exemplo, é um exemplo muito claro de que se ela não fez esse planejamento. Então, o que ela fez? Ela planejou para viver na praia. Só que ela não tem muita atividade. Ela lê tal, muito, ela gosta muito de ler. Ela começa a pintar a casa, ela começa a inventar coisas para se manter ativa. Só que chega uma hora que aquilo, sabe, não basta para a pessoa. Por quê? Porque meio que o idoso, a pessoa idosa, ela é excluída, né? Ela é tirada, aposentou, então você não serve mais para nada. Ou muitas das pessoas pensam ainda dessa forma. E é por isso que a gente aqui no 50 e no Pirei, e eu lá também no Aline.leal, né? A gente se coloca como apoiadora dos matures. E o que a gente gerou, né? Pensando nessa problemática que eu vejo como advogada e também vejo como, enfim, apoiadora dos matures, eu pensei, poxa, não é só planejar o antes de aposentar, é o planejar o que você vai fazer depois, né? O que você vai fazer da sua vida depois? Muita gente é assim, bateu a compulsória, tchau. E amanhã? Eu vou acordar para quê? Né? O que vai ser minha vida amanhã? Então, o que eu pensei, né? Nós pensamos nisso, mas eu que estruturei. Eu fiz tipo um plano de negócios, que é um Business Canva. Quem já ouviu falar nisso, aí vai ter acesso, já vai ter isso na mente. Para a pessoa fazer um plano de ação para depois da aposentadoria.
né? Então chama um plano de ação. E esse plano de ação, ele é o final da Rota 50 mais, que é o curso que a gente comercializa aqui no 50 e Não Pirei. Eu vou mostrar para vocês, mais ou menos para vocês terem uma noção como que tá estruturado, ó, tá vendo? Vocês conseguem ver esse plano de ação, tá bonitinho aqui. E cada quadradinho desse, ó, eu faço uma pergunta, eu mentoro essa pessoa e eu faço uma pergunta para ela, né? Então, por exemplo, a primeira pergunta é quais são seus dons e habilidades, né? Lógico que ela já passou por um processo antes de chegar aqui, tá? Então, tem vários módulos e tudo mais. E aí, a gente vai construindo, né? Inclusive, fontes de receita, quais são os seus estruturas de custos, o que você tem que pagar na sua vida, o que você quer fazer, por exemplo, quem é a pessoa que vai te impulsionar nessa jornada, quem é o contato quente, a pessoa que você pode conversar. Enfim, são várias perguntas que vão levar essa pessoa, né, esse mature, a bolar o seu próprio plano de ação pós-aposentadoria. Então, eu falo que a gente faz consultoria pré-aposentadoria, que é o planejamento previdenciário, que eu já falei aqui para vocês, e o pós-aposentadoria. Então, assim, eu julgo, né, na minha expertise aí que eu tenho, que o pós-aposentadoria, que esse plano de ação, ele é tão importante quanto o pré-planejamento previdenciário. Por quê? Porque, gente, eu não sei se vocês pararam para refletir assim, mas perder renda não é uma coisa tão simples, né? A gente sabe, a gente está vendo os preços mais altos e tudo mais. Só que e quando isso bate, quando você já está com uma idade e o mercado de trabalho, a gente sabe que o mercado de trabalho é etarista brasileiro, infelizmente ainda é etarista. Né? Se a gente vê etarismo no banco, imagina quando você vai fazer uma entrevista de emprego. Embora muitas empresas estejam tentando mudar isso, esse panorama, que eu acho incrível, que eu acho sensacional, por exemplo, a Maturi, que é uma empresa que ajuda a reinserir pessoas no mercado de trabalho. Eu tenho um exemplo dentro de casa, assim que eu digo familiar, que, por exemplo, a pessoa foi fazer entrevista de telemarketing, que, veja, é um cargo, né, que exige que você esteja atendendo o telefone, tá? E, a princípio, a empresa, antes de contratar, falou o seguinte, olha, você preenche com data de nascimento, então a pessoa já sabe quantos anos você tem, tá? Chegou lá no dia para entregar a documentação, tal, depois de uma entrevista prévia, a pessoa, esse familiar meu, foi fazer um exame de audição. E aí, o que aconteceu? O médico constatou que ele tinha perda auditiva. Mas veja, uma pessoa matura, eu posso estar aqui falando besteira, mas esse negócio do professor da PUC fazer os alunos colocarem algodão no ouvido tem um sentido. Porque o mature, ele vai perdendo audição conforme o tempo, né? E aí você faz uma entrevista e aí você barra a pessoa por perda auditiva. E não era uma perda auditiva, vamos dizer assim, que a pessoa tinha uma deficiência, né? Não, era uma perda auditiva da idade. Então aí você vê, o entrave, ele não tá só ali na porta de entrada quando você vai fazer a entrevista que você põe sua data de nascimento. Existem muitos nãos implícitos para a comunidade mature. E eu tenho falado isso porque não estou nessa fase, me preocupo com isso a vida inteira, mas eu tenho feito essa meio que análise de dia a dia, de ir no banco, de ir no cartório, de ir no fórum, de ir nas previdências, no mercado. Pra vocês terem uma noção, uma coisa que me deixa muito triste é, por exemplo, quando eu vou numa loja com a minha mãe, né, que vocês conhecem minha mãe, e a pessoa conversa comigo e não conversa com a minha mãe. Isso acontece demais. Por exemplo, concessionário de veículo, achando assim que eu tenho mais poder de compra do que a minha mãe, porque ela é mature. E não é bem assim. Pelo contrário, né? Os matures hoje, eles têm muitos estudos falando sobre o quanto os aposentados
estão sendo o arrimo da família, a pessoa que está, de fato, segurando as pontas, né, hoje em dia. Então, para trazer assim um panorama geralzão para vocês, se preocupem com isso, se preocupem com o pré, façam planejamento previdenciário. Eu sou assim dessa bandeira, porque toda vez que você confia no INSS, no simulador, uma fada morre. E pode ser que o INSS acerte, gente. Não tô falando que o INSS só erra, pelo amor de Deus. Mas você vai ter um benefício com a cabeça tranquila e você vai receber 25, 30 anos um valor que você sabe que é correto. Se preocupem com isso daqui, com esse plano de ação. Então, né, vocês viram, a Aline vivencia essa história, principalmente da audição, porque eu perdi a audição pelo trabalho na escola. Uma coisa que ela falou, que eu achei muito importante, eu faço parte eu não sou do regime geral, sou do regime próprio. Só que mesmo no regime próprio, tem muitas coisas que estão sendo igualadas agora. E eu lembro, gente, agora eu vou fazer uma fofoca, tá? Eu lembro, na época da pandemia, que essa menina acordava tendo ciricutico. Cada dia que ela acordava, uma lei diferente da Previdência acontecia. Parece que de madrugada as pessoas ficavam bolando o que fazer para tirar benefícios. Era uma coisa maluca. Foi realmente um momento muito estressante, até que as coisas se consolidassem. E, infelizmente, quando se consolidaram, a gente viu que tinha muita coisa estranha. E se eu tivesse feito planejamento previdenciário, com certeza eu já estaria aposentada na prefeitura como professora, porque foi utilizado um tempo a mais na aposentadoria do Estado como professora também, que eu não consigo tirar. Ou tem um trâmite meio maluco aí para fazer isso. Mas se eu tivesse feito um planejamento, poxa, tinha economizado tempo, né? Isso. Aqui, ó. Aline, a pessoa pode ter aposentadoria sem ser pago o INSS. Então, na verdade, o que acontece, Simone? A pessoa, o INSS, ele é um sistema contributivo, tá? Então, em tese, sem ter pago absolutamente nada, não. Mas a gente tem que analisar o histórico, porque tem muita gente que chega para mim, eu contribuí, sei lá, pouquinho, doutora. Aí vou ver, a pessoa já tem uns 15 anos, entendeu? Então, o INSS é contributivo. O que dá para fazer em alguns casos é partir para assistência social, que é o LOAS, né? Que é o BPC, na verdade, né? O nome certo. Mas a gente fala de LOAS, que daí é um benefício da assistência social e que a pessoa não precisa contribuir nada, tá? Só que tem vários critérios, né? De idade, se a pessoa é deficiente, de renda. Então, assim, sem ter contribuído nada, não dá para se aposentar no INSS, porque a base é a contributividade, é um dos princípios. Mas é bom olhar, porque às vezes você já tem um tempo, 15 anos aí para a mulher, né, 20 anos para o homem, mas se for antes 15 anos também. Então, é sempre bom olhar, tá? Muita gente fala, não tenho, às vezes dá para continuar contribuindo para bater o que precisa, mesmo que seja um salário mínimo, eu costumo dizer, é seu, né? É seu e aí às vezes vale a pena, tá bom? Se dúvida, chama no direct aqui no 50 e não pirei, é aquela setinha que tem para cima, você clica ali, chama a gente. Nós estamos à disposição, estamos juntas tanto aqui quanto lá. Quem não sabe, Juntas mesmo, eu aqui, sou ó. CEO desse canal. Sou eu que dou muitas ideias. Ela manda em mim. Eu Entendeu? mando nela. Manda, Sim, e me dá cada bronca que vocês nem imaginam. sou eu que dou as ideias dos vídeos, eu tô aqui por trás. Silvia, muito obrigada, querida. Então, nós estamos juntas aqui, mas eu nos bastidores. E o podcast chama 50-se. Meninas, era isso. Agradecemos imensamente de ficar aqui do ladinho. Assim, pronto. Agradecemos imensamente por todas que estão aqui. Obrigada pela paciência. Muito obrigada pelo carinho de 50. A maturidade pode e deve ser mais leve do que você imagina. Até a semana que vem com mais um episódio do nosso podcast.